Para onde vai o mundo, não é? O que será o fim? Será essa pandemia já um sinal do fim? É por isso que intitulei, então, a mensagem dessa manhã, Sinais ou Megatendências. Desde o mês de janeiro deste ano, quando a cidade de Wuhan, pelas autoridades sanitárias, foi solicitada que fechasse o lockdown completo, como eles disseram, o mundo tem passado por uma nova fase. O novo coronavírus, como é chamado e popularmente conhecido, começou a desafiar fronteiras, a crescer na mídia e ocupar a mente das pessoas. Isso de tal maneira que esse vírus se tornou o senhor da vida e da morte do nosso planeta. Apesar de toda informação, o desconhecimento ainda é grande. O vírus é muito pequeno, mas ele causou grande impacto em nosso planeta. Nós poderíamos hoje estar perguntando, como alguns ao redor do mundo também estão perguntando. A primeira pergunta que nós temos ouvido como pastores é a seguinte: é a pandemia do coronavírus um sinal da segunda vinda de Cristo? Há uma outra pergunta: é um castigo divino para que o mundo se volte para Deus no fim da história desse planeta? Outra pergunta que me fizeram: pastor, não seria isso uma manifestação ou cumprimento das 7 últimas pragas? Mas nessa manhã eu gostaria de analisar, dentro da palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre tudo isso. Nós temos algumas preocupações. Nossa organização, por exemplo, não somente igrejas, mas também instituições têm sido assoladas por esse vírus. Há uma clínica adventista, lá nos lugares ermos do país chamado Peru, aqui na América do Sul, e essa clínica adventista tem o nome de Ana Stahl, que junto com o seu esposo foram pioneiros ali há muitas décadas atrás. Nessa clínica, um dos médicos que gerenciavam a clínica foi acometido de coronavírus. 3 filhos pequenos, mas o vírus foi de uma dimensão tão grande que ele se pulverizou rapidamente na equipe de enfermagem e na equipe de médicos. E a clínica teve que ser completamente interditada. Como o caso desse médico, que era um dos diretores, era mais grave entre todos, ele foi levado para Lima, capital do Peru. E ao chegar lá, depois de uma semana entubado, o corona realmente espalhou pelo seu corpo várias infecções e ele faleceu. Deixou a esposa e 3 filhinhos pequenos ainda, para serem criados. Nós tivemos também um pastor ou outro, no meio adventista, que faleceram. E há outros que foram acometidos, mas tiveram a bênção de Deus de continuar vivendo. Então, em tudo isso se pergunta, será isso um castigo? Será isso uma manifestação de pragas? Ou será isso o sinal que Cristo está às portas? Que logo após, então Jesus já voltará. Bem, vamos analisar um pouco, dentro da palavra de Deus, o que ela diz sobre tudo isso. Quando esteve aqui nessa terra, Jesus Cristo fez uma mensagem profética para o tempo do fim. E ele mencionou, todos nós conhecemos, sinais que antecederiam a sua volta a essa terra. Dentro da Bíblia, nós temos 2 evangelistas que pontuaram esse sermão profético de Jesus Cristo. Mateus, no capítulo 24, e Lucas, no capítulo 21. Vamos analisar primeiramente alguns versículos aqui em Mateus 24, a partir do versículo 3.
No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque ainda virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, disse Jesus. Verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, Jesus deixou duas coisas aqui muito específicas. A primeira delas, quando houvesse guerras, quando ouvíssemos fome, terremotos e essas notícias, ainda não seria o fim. E quando essas coisas estivessem sucedendo, esse é o segundo ponto que ele enfatizou, seria o princípio das dores. Muito bem, Jesus deu, e Mateus e Lucas registraram, sinais gerais, e aqui nós falamos sobre vários deles, e sinais específicos quanto à sua vinda. Nós vamos ver ambos. Os sinais gerais são fomes, terremotos, doenças, guerras e hostilidade entre as nações. Mas há também sinal ou sinais específicos, que daqui a pouco veremos. Na versão que eu estou usando, Almeida Revista e Atualizada, nós não temos aqui a palavra pestes, no verso 7, depois que Jesus disse haverá fomes e terremotos. Mas na versão Almeida Revista e Corrigida, você encontra a palavra pestes também. Ele diz nação contra nação, guerras, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. A versão Almeida, Revista e Corrigida, traz a palavra pestes, mas a atualizada omitiu essa palavra e outras versões de Bíblia também. Mas fazendo um paralelo, eu disse que são 2 capítulos do Sermão Profético de Cristo que se complementam nos detalhes, tanto dos sinais gerais quanto dos específicos. Se nós formos a Lucas capítulo 21 agora, versículos 9 a 11, nós vamos ver o complemento destes sinais gerais que Cristo mencionou. Lucas 21, versículos 9 a 11, acompanhe comigo. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Notem o 11 agora. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Portanto, aqui Lucas está complementando o que lemos em Mateus 24, e ele ampliou, dando ênfase à questão das epidemias. Estamos vivendo exatamente dentro de uma delas. Porém, tudo isso são sinais gerais. Agora, Jesus deixou, e é isso que nos importa mais no estudo dessa manhã, queridos irmãos. Jesus deixou sinais específicos que deveriam ocorrer antes da sua vinda a essa terra. Vamos voltar então para Mateus 24, e ali vamos analisar agora os versículos 15 em diante. Notem que interessante essa questão, como muda a tonalidade do discurso de Cristo. Verso 15, Mateus 24. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Aí vamos agora ao verso 21.
Porque nesse tempo dessa abominável desolação, que Daniel fala no capítulo 7, no 8, nesse tempo, Jesus disse, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. Verso 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O que Jesus disse aqui? Jesus profetizou algo que aconteceria dentro da profecia de Daniel 7, verso 25, e Daniel 8, 12 a 14, que foi o período da Idade Escura, período da Idade Medieval, os 1260 anos, ou tempos e metade de um tempo. Ele diz, quando começar a abominação desoladora, Roma religiosa começar a perseguir os cristãos, estava profetizando, isso começou no 6º século, a enorme perseguição que se estendeu por 12 séculos e meio, até 1798. Então, vocês verão que estará perto o fim. Então, aqui nós temos um sinal, o quê? Específico, e não sinais gerais. Jesus destacou esse depois dos gerais. Agora ele diz algo curioso aqui no verso 22. Não tivessem aqueles dias, os 1260 anos, sido abreviados, ninguém seria salvo. O cristianismo estaria banido da face da terra, todos os cristãos estariam mortos, e a verdade de Deus teria que ser então trazida por anjos, quem sabe, porque o mundo viraria num paganismo geral. Será que isso aconteceu? Realmente aconteceu. Em 1770, 1775, 20 e poucos anos antes de terminar os 1260 anos, surpreendentemente, a perseguição cessou. Da noite para o dia, os cristãos deixaram de ser perseguidos, 1770 a 1775. Portanto, 23 anos antes de 1798. Jesus disse, aqueles dias serão abreviados, desse tempos e metade de um tempo. Senão nenhum cristão vai se salvar. Mas por causa dos escolhidos, esses tempos serão abreviados. Agora nós vamos ao versículo 29 e 30, do mesmo capítulo 24. Acompanhem aí. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, portanto, logo após o período ser abreviado e antes de terminar os 1260 anos, o que aconteceria? O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Veja como a palavra de Deus não falha. Veja como a palavra de Deus é praticamente específica em vários detalhes. O que acontece aqui? Jesus está dizendo que antes de terminar os 1260 anos, aconteceria um sinal no sol e na lua. Bom, se eles terminarem em 1798, os 1260 anos, então teria que ser antes. E no dia, veja você, hein, 19 de maio de 1780, é chamado Dark Day, nas enciclopédias mais famosas. Está lá registrado na Britânica e em outras mais. Dark Day, o dia escuro, não foi um eclipse de alguns segundos ou minutos. As galinhas se recolheram ao puleiro ao meio-dia. As vacas e o gado e os animais procuraram os estábulos. E esse dia escuro pegou a grande faixa norte da América do Norte e até o sudoeste da Europa. Isso aconteceu 19 de maio de 1780, é um sinal específico. Portanto, Jesus não poderia vir antes disso tudo acontecer. Entende você aqui? Mas ele diz também que a lua escureceria e não daria a sua claridade. Naquela mesma noite, quando a lua saiu, porque o dia quase todo foi escuro, eu mencionei que ao meio-dia ficou tão escuro que os animais foram procurar seu lugar, achando que a noite havia chegado.
A lua saiu como cor de sangue no céu. Mas há mais um sinal, ele disse: as estrelas cairão do firmamento. No dia 13 de novembro de 1833, houve a grande chuva de meteoros cadentes, coisa que jamais havia visto o mundo até aquele momento. 13 de novembro de 1833. Um pouco depois de 1798, quando terminaram os 1260 dias. E o verso 30, nós temos um termo conclusivo. Verso 30, Jesus começa assim: então, portanto, assim, são termos conclusivos. Então, vírgula, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Portanto, Jesus deu sinais gerais: guerras, fomes, terremotos, pestilências, epidemias. Mas ele falou sobre sinais específicos que deveriam acontecer antes da sua vinda. Agora, todos esses sinais, queridos irmãos, já aconteceram. E se eles já aconteceram, alguns até mais de 200 anos, quer dizer que nós estamos no fim do tempo do fim. Porque o tempo do fim começa no fim do período dos 1260 anos. Mas agora nós estamos no fim do tempo do fim, bem mais perto da volta de Jesus. O dia não sabemos, o ano também não. Mas nós sabemos que estamos mais próximos do que aqueles que viveram na época desses sinais específicos que Jesus comentou. Eu gostaria ainda de ler Lucas 21, versículos 25 a 28. Lucas 21, 25 a 28. Aqui há o complemento de Mateus, onde ele diz no verso 25: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Bom, nós tivemos em 2004 o grande tsunami na costa asiática, que dizimou a vida de 300 mil pessoas. Aqui diz que nós ouviríamos do bramido do mar e das ondas. E aquilo foi um sinal terrível também dentro desses acontecimentos. Verso 26, haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Verso 27, da mesma forma que Jesus colocou uma conclusiva após os sinais específicos, Lucas também registra esse termo conclusivo. Então se verá o Filho do Homem, só então, depois de tudo isso, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Mas ele adverte, Jesus, verso 28, ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ela não é chegada. Quando tudo isso estivesse acontecendo, a abominação desoladora tivesse cessado, a volta de Jesus estaria mais próxima, mas não estaria na hora, no momento dele voltar. Há mais coisas, como diz o Apocalipse, para acontecer: perseguição, decreto dominical, fechamento da porta da graça, pragas, decreto de morte, livramento, a pregação antes do fechamento da porta da graça com o poder da chuva serôdia, o alto clamor, a sacudidura. Veja, mas após esses sinais específicos de 1798 e 1840, isso é muito importante você observar. Não há nenhuma profecia de tempo mais, após 1260 anos e 2300 anos. Um terminou em 1798, fim da Idade Média, de opressão, e o outro terminou em 1844. Então, após isso, não haveria mais profecia baseada em tempo. Ellen White chega a dizer que após 1844, o tempo jamais seria uma prova para o povo de Deus. Então, todos esses eventos daí para frente não são demarcados mais em tempo. Portanto, nós estamos esperando eventos, mas não profecias que estão determinadas por tempo. Agora,
Em Mateus capítulo 24, há um ponto muito importante aqui, quando Jesus diz no verso 8, tudo isso, sinais gerais, epidemias e tal, é o princípio das dores. Que dores são essas? Dores de parto. A palavra, no original grego, é dores de uma mulher que está para dar à luz uma criança. Então são dores de parto. Bom, todas aquelas que são mamães sabem como é que acontece o parto, ou antes dele e durante ele. Como é que acontece? As baterias de contrações vão ficando mais frequentes e a dor vai se tornando mais intensa, não é assim? Quando você teve seu filho por parto natural, o que aconteceu? Tinha uma bateria lá no iniciozinho, depois do rompimento da bolsa d'água, etc. E aquela bateria tinha pouca intensidade de contração. Mas à medida que o filho estava ali já no canal do parto para vir ao mundo, se intensificava a frequência das contrações e as dores se tornavam terríveis, se intensificavam mais ainda. É isso que Ellen White diz no livro Grande Conflito, página 590. Ela diz, no fim dos tempos, as tragédias que sempre tivemos no mundo se tornarão mais frequentes e mais intensas. Então, esse é um sinal específico que Jesus está realmente às portas. Sempre houve terremotos? Sim, mas não na quantidade que temos hoje. Sempre houve mortes? Sim, mas não na quantidade que temos agora. Sempre houve pestes? Sempre houve nação contra nação, guerras, fome, mas não no volume que temos hoje. Então ela diz, ao se aproximar a vinda de Cristo, isso se tornará como as dores de parto. As tragédias se tornarão mais frequentes e mais intensas. E nós estamos vivendo realmente nesse tempo. Muito bem, Cristo falou sobre sinais gerais, sobre sinais específicos, mas qual foi a ênfase dele? É curioso, pastor Gilson, que se você tomar os 2 capítulos do sermão profético de Mateus, Mateus 24 e Mateus 25, nós temos 97 versículos, nos 2 capítulos. Jesus falou sobre sinais somente em 33 versículos. Aliás, 31, 1/3 dos 97. E 66 versículos Jesus falou sobre preparação para a sua volta a essa terra. Que é o que você está fazendo aqui na igreja. E que outros estão fazendo também. Estudando para estar preparados. Porque a porta da graça, meu amigo, pode fechar para você se você falecer hoje. Não é só quando essas coisas começarem a acontecer, decreto dominical, tem tempo ainda. Porque quando o decreto dominical, muita gente pensa assim. Quando o decreto dominical chegar, daí eu vou me preparar, vou me santificar mais. Mas você pode morrer hoje, a porta da graça fechou para você e você não estava preparado. Então, Jesus falou muito mais sobre a preparação do que sobre os sinais, as catástrofes, o alarmismo. Ele se preocupou em dizer 66 versos aqui. O que ele falou? A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos. Ele falou sobre preparação para a sua volta. Portanto, os sinais da vinda de Cristo têm aumentado cada dia, evidenciando que catástrofes e calamidades têm se tornado mais frequentes e mais intensas. Os eventos destrutivos da natureza, a grande confusão das ideologias políticas, as iniciativas para os esforços do ecumenismo religioso no mundo, a desintegração dos valores da família e da sociedade, a desconfiança da autoridade absoluta da palavra de Deus. E acima de tudo, nós temos também a desobediência aos seus mandamentos. A onda alarmante de crimes, a degradação e o esgarçamento da moralidade. A força do neoateísmo, o pluralismo religioso,
O aumento desenfreado de igrejas e seitas. Dentro do cristianismo hoje existem pelo menos 35 mil denominações diferentes. Pasme você. 35 mil denominações diferentes, só dentro do cristianismo. Portanto, esse acentuado divisionismo enfraquece nossa mensagem e nossa missão. As guerras, rumores de guerras, e a lista continua. Isso tudo sinaliza sem dúvida que o clímax da história da Terra está muito perto de acontecer com a volta de Jesus. E eu vou dizer algo aqui que eu espero que você guarde bem na sua memória. Ao olhar para a sociedade hoje e o dia a dia das pessoas que convivem na sociedade atual, eu noto que o mundo está indo de mal a pior. Mas o pior, meu irmão, é que a maioria aprecia melhor o que é pior. Não é irônico isso? O mundo vai de mal a pior, mas a maioria aprecia melhor o que é pior. Mas nós temos que dar o tom da mensagem. É para isso que Deus nos chamou. Graças a Deus. Apocalipse capítulo 7 menciona que os 4 anjos estão retendo os ventos da terra. E ventos em Apocalipse quer dizer guerras, terremotos, pandemias, epidemias. Porque se os anjos de Deus soltassem os ventos e deixassem a terra a sua própria sorte, o planeta se desintegraria. É isso que aconteceria, ou com a terceira guerra nuclear, ou com o caos total na ecologia, ou com a poluição dos mares e rios, ou com doenças. Satanás seria bem capaz de fazer tudo isso, para destruir todos. Mas os anjos, Apocalipse 7 diz que eles seguram os ventos. Deus permite até um ponto que Satanás possa agir, como foi no caso de Jó. Lembra da história de Jó? Ele agiu até um certo ponto, mas Deus disse, na sua vida não tocarás. Então Deus coloca limites para Satanás. Mas se esse mundo fosse deixado a esmo, o que seria? Eu tenho aqui pelo menos 3 frases de Ellen White do livro Eventos Finais. Aliás, um livro que você deveria estudar hoje, deveria ser seu livro de cabeceira. Eventos Finais. Muito importante, estudar junto com a Bíblia, principalmente Daniel e Apocalipse, Mateus 24, Lucas 21, Joel 2, que são capítulos escatológicos. Ellen White diz assim, em Eventos Finais, página 26, Satanás está trabalhando na atmosfera, envenenando-a. Satanás está trabalhando na atmosfera, envenenando-a. Página 27, não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Veja, quão atual esse texto dela, escrito décadas e até séculos atrás, não é? Não somente afeta a vida vegetal, mas o homem sofre epidemias. Estas coisas são resultado de gotas das taças da ira de Deus, que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis, fracas representações do que acontecerá num futuro muito próximo. E eu termino com essa outra, Eventos Finais, página 27, parágrafo 2. As fomes aumentarão, epidemias arrebatarão milhares de vidas, mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Graças a Deus por isso. Perto do fim dos tempos, Satanás trará moléstias e desgraças. E nós temos provado isso. Todos os dias nos noticiários, nos jornais, nas notícias que vêm pela mídia em geral, nos acidentes e calamidades no mar, em terra, ele está lá atuando. Nos grandes incêndios, violentos furacões, terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda a parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. Comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Grande Conflito, páginas 589 e 590.
Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas, diz Ellen White. Agora, há uma outra coisa aqui que nós não podemos esquecer. Satanás, por outro lado, de maneira irônica, e eu diria até mesmo fazendo aqui algo que seria mais ou menos repetitivo, Satanás e coisa satânica que vem dele, o que ele tem feito? Ele tem induzido cristãos a viver uma vida secularizada, e ele agora está preparando o mundo para exigir desses cristãos secularizados, materializados, um testemunho e estilo de vida que poucos têm condições de mostrar e testemunhar. Então ele induz o cristianismo a ser débil, frágil, induz os cristãos a uma vida secularizada e depois ele exige que o mundo cobre deles um testemunho que o cristão não tem força para dar. Então esse é o outro lado que Satanás atua, não atua só nas tempestades, nas calamidades, mas ele atua também nesses bastidores. E o que nós precisamos como igreja? Como igreja hoje precisamos buscar insistentemente o equilíbrio entre o relacionamento com Cristo e o compromisso com suas doutrinas. É hora da igreja, e graças a Deus a igreja está fazendo isto, com essa pandemia. Qual é a parte positiva dessa pandemia? A igreja voltar a estudar a Bíblia para compreender seu conteúdo doutrinário. Não se intimidar de pregar os temas fundamentais e eu diria distintivos da fé adventista. Há pessoas que estão acanhadas, há tempos já na igreja, 30, 40 anos, tem medo de falar do sábado para o vizinho, para o amigo, para o colega de trabalho, de estudo. Tem medo de falar do santuário, tem medo de falar do milênio, da volta de Cristo. Se acanha. Mas é hora de pregar nossos temas fundamentais e distintivos. Preparar devidamente as pessoas para o batismo. Edificar os membros por meio do ensino profundo das Escrituras, que lhes proporcione alimento sólido. É isso que a igreja precisa fazer nesse momento. Nosso interesse não deve estar em Cristo sem suas doutrinas, e tampouco nas doutrinas sem Cristo, senão em Cristo com suas doutrinas. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que jamais deveríamos transformar o relacionamento com Cristo em um substituto às verdades bíblicas e às exigências da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Nós gostamos do relacionamento com Cristo, do perdão, da paz de espírito na mente, mas nós esquecemos do testemunho, do nosso estilo de vida e da obediência às coisas que Deus pede em sua palavra. Portanto, jamais deveríamos transformar o relacionamento com Cristo em um substituto às verdades bíblicas e tampouco enaltecer as verdades bíblicas em detrimento do relacionamento com Ele. Por quê? Porque conhecer Jesus não é tudo. Conhecer Jesus, meu irmão, é apenas o início da sua caminhada rumo à Canaã celestial. Quando você conhece a Cristo e é justificado e se converte, começa uma trajetória que dura a vida toda, chamada santificação. É cada dia vencendo os pecados. Portanto, eu não posso ficar na graça barata de que Deus vai me perdoar sempre, mesmo que eu esteja em pecado ou com coisas apegadas que eu não abandonei. Deus me salva do pecado, mas não nos pecados. Portanto, conhecer Jesus não é tudo, é somente apenas o início da jornada rumo ao céu. A sua salvação está garantida, mas você ainda não está com o pé na Canaã celestial. E entre o já salvo e o não na Canaã celestial, você pode se perder. Esta é a questão. Portanto, observar os sinais é importante. Porém, como estudante das profecias, precisamos nos concentrar nas mega tendências e não em um sinal específico somente.
Quais são as mega tendências do cenário mundial? Eu listei aqui pelo menos 6 delas. A intensidade e frequência das tragédias e catástrofes, que mencionamos. O pluralismo religioso. O crescimento do sincretismo, neoateísmo. Os desigrejados. A multiplicação desenfreada de igrejas. Terceiro, a ruptura do tecido moral da sociedade. Casamento entre sexo do mesmo gênero ou mesmo sexo. Nós precisamos ser defensores da ideologia do Gênesis e não da ideologia do gênero. E na ideologia do Gênesis, meu amigo, meu irmão, Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Se os outros têm uma tendência para o outro lado, eles podem sim ser convertidos e salvos, mas devem ter uma vida casta em Cristo, sem a prática. É assim que a igreja aceita. Nós não discriminamos nenhum. Todos, até a mulher prostituta, quase apedrejada, Jesus salvou. Mas ela não teve mais a prática. Jesus disse, vai agora e não peques mais. Portanto, a igreja aceita. Se eu tenho um gênero mais pendente para um lado ou para o outro, mas nós temos que ser defensores da ideologia do Gênesis e não do gênero. Essa é a questão. Outra coisa, o caos econômico global. Nunca tivemos países e nações ricas com caos econômico. Estamos tendo agora. O fracasso das ideologias políticas, parece que nenhum partido ou ideologia dá certo. E a destruição e contaminação e superpopulação do planeta. Então, essas tendências da trajetória histórica do nosso planeta são mais importantes do que um evento específico como o coronavírus. Quando eu olho para mega tendências no cenário mundial, sociedade, política, economia, isso sim está mostrando que Cristo está mais perto do que imaginamos. Mas há uma macro tendência positiva, graças a Deus, meu irmão, em tudo isso. Mateus 24:14 diz, este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Graças a Deus, a Igreja Adventista está cumprindo sua missão, das 3 mensagens angélicas. Ela prega através da TV, do rádio, das igrejas, dos estudos bíblicos, das duplas missionárias, dos pequenos grupos. Ela prega pelo testemunho, pelas suas instituições, por tudo que ela faz. O objetivo é missão. O evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, então virá o fim. E ela está em mais de 200 países do mundo, pela graça de Deus, cumprindo essa mega tendência que Cristo disse que teria que ter antes dele voltar. Veja, tudo isso são macro tendências que nunca existiram de forma tão simultânea na Terra. Elas apontam para o desencadear dos últimos acontecimentos e o fim da história do mundo. E realmente, muito em breve, isso tudo acontecerá. E então os sinais escatológicos de Apocalipse se cumprindo, nós veremos Jesus voltando nas nuvens dos céus. Há uma história muito curiosa que eu li há muito tempo atrás. Um garoto, em um dos países da Europa, ainda no início do século XX, lá por 1910, 1915, ele gostava muito de apreciar o grande relógio de parede da sala da sua casa. Ele às vezes ficava ali ouvindo as badaladas daquele enorme pêndulo do relógio quando dava 1 hora, 2 horas, 3 horas, e o pêndulo batia exatamente a quantidade de horas que deveria ser. Mas aconteceu algo um dia. Os pais estavam dormindo, o garoto também, e ele perdeu o sono em algum momento entre 11 e meia-noite. Então ele teve uma ideia, pequenino como era, 8, 9 anos de idade, quem sabe. Ele disse, eu vou me sentar lá na sala e vou ouvir o relógio bater meia-noite, 12 badaladas. E ele foi lá, havia perdido o sono, os pais estavam dormindo. E ele sentou-se
E começou então a contar ali o tempo. 11h30, 11h40 da noite, né? 23h40, 15 para meia-noite, 10 para meia-noite, e o coraçãozinho dele foi acelerando, acelerando. E quando chegou ali 1 para meia-noite, ele disse, é agora. O relógio vai dar 12 badaladas, eu vou ouvir. É o maior número de badaladas que ele dá, são 12. E então houve meia-noite. E quando o ponteiro chegou exatamente lá no número 12, o relógio bateu 10, 11, 12, mas aconteceu algo incrível, ele bateu mais uma, bateu 13 vezes. E o garoto ficou assustado com aquilo. E apavorado, porque o relógio bateu 13 e não 12, que era meia-noite, ele correu para o quarto dos pais que estavam dormindo, sacudiu o pai, a mãe, e apavorado, trêmulo, ele disse, papai, mamãe, acordem. Acordem, porque é mais tarde do que nunca antes. Eu nunca havia visto aquilo. Então, no seu pensamento infantil, ele raciocinou, é mais tarde do que nunca antes. Nós estamos vivendo além da meia-noite desse mundo já. Se Deus fosse usar o juízo, como usou com Sodoma, Gomorra, e usou também no dilúvio, Jesus já teria voltado realmente. E os sinais escatológicos finais já haveriam acontecido. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, quer que todos se salvem e que ninguém se perca. E eu deixo para a nossa reflexão, nessa manhã, um versículo de Romanos capítulo 13. E que esse, meu irmão, minha irmã, seja o seu desejo, seja a sua oração, e seja também a sua decisão em Cristo Jesus, após a reflexão em sua palavra. Romanos capítulo 13 e o versículo 11. Então, diz assim, digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Você pode ser que, como eu também, e outros irmãos da mesma fé, passemos por mais tribulações, além desta que estamos passando desde o início desse ano. Pode ser também que algumas tragédias venham à tua vida. Pode ser ainda que alguma perda familiar, ou uma outra coisa aconteça em sua existência. Mas não desista, porque vale a pena esperar. Se neste mundo você errou em muitas coisas, mas hoje abraçou o Evangelho e a verdade, fique firme, não desista. Se você for magoado por alguém, não desista. Se você teve uma tragédia na vida, não desista. Porque vale a pena esperar. O céu é lindo e a vida eterna jamais se acabará. Deus nos abençoe. Na música que ouviremos agora, eu espero que você entregue o seu coração a Deus. E reflita na mensagem e na letra que eles irão agora cantar. Depois então oraremos, consagrando a nossa vida a Deus mais uma vez.